Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho. Ou seja, ninguém convenceu José. Deus enviou um emissário da parte dele para falar ao coração daquele homem que na manhã provavelmente iria se despedir da sua noiva e quebrar aqueles votos que ele iria contrair. Então talvez a gente está imaginando que não há possibilidade nenhuma de mudança, de conversão, de transformação, porque a situação que às vezes estamos vivendo, imaginamos que nada nem ninguém pode dar jeito, e de fato muitas vezes nem nós nem ninguém pode dar jeito, mas Deus pode. Então o que é preciso? Esperar em Deus fazer. E aí diz: enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: descendente de Davi. Ele chama ali agora a herança e o propósito. Ele invoca José, aquilo que seria a promessa. José era familiar com a promessa que estava descrita em Isaías e em vários outros profetas. Era um livro, era a Bíblia que eles tinham em mãos. Eram homens devotados a Deus. Ele conhecia que o povo estava aguardando o Salvador. Havia promessa de que uma mulher ficaria grávida pelo poder de Deus. José então agora começa a entender que ele tinha sido escolhido, a casa dele tinha sido escolhido para que Deus habitasse naquele lugar. E o anjo para ele: não fique preocupado, essa gravidez da Maria é pelo poder de Deus, e esse será Deus com vocês, Deus habitando no meio do povo. Lembra da profecia de Isaías? Isaías diz assim: e o povo que andava em trevas viu grande luz. Jesus é o que? A luz dos homens. Então, amado, mesmo em meio às trevas, Deus fará na minha vida e na sua vida a luz dele resplandecer. E talvez Deus tenha falado coisas tremendas no seu coração através de sonhos. Quando eu posso perceber que um sonho é de Deus? E quando muitas vezes eu fico enredado por sonhos que é do inferno, e tem muita gente paralisada porque teve sonhos e imaginam que esses sonhos são de Deus e estão esperando cumprir a sua conclusão. Eu preciso conferir se esses sonhos se adequam aos ensinos das Escrituras. Quando Deus vai falar com José, ele usou do que? Daquilo que estava escrito. Olha, José, filho de Davi, não tenha medo, não tenha medo, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você colocar o nome dele de Salvador, de Jesus, de Messias, de Emanuel. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor disse através do profeta. Então aquele momento na vida de José não foi um momento em que nada estava descrito por Deus. Deus já tinha deixado escrito a promessa, a direção, aquilo que deveria se cumprir. Deus não chegou lá e apresentou algo que era desconhecido para José. Ele traz à memória de José a promessa. Então, irmãos, precisamos conhecer o que está escrito na palavra de Deus. Não é porque alguém que você goste muito, alguém piedoso, alguém que tem votos de pobreza ou votos de qualquer outra coisa, que tem aparência de espiritualidade, que tem aparência de santidade, que vá dizer alguma coisa a você, que não seja necessário que você confira se está de fato descrito no livro de Deus. Há muita gente enredada por muitas religiões. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão construindo ideias muito bem arquitetadas para tentar responder perguntas do povo, mas que são contrárias ao livro de Deus. E a Bíblia já previa isso. Ele diz que no fim dos tempos, e nós estamos vivendo o fim dos tempos, o povo procuraria aqueles que falariam o que ele queria ouvir. Então qual o grande desafio nosso? Não é ficar em busca de coisas que queremos ouvir,
mas buscarmos o que Deus quer nos dizer. E aonde encontramos o que Deus quer nos dizer? Fala para quem está do seu lado assim: Bíblia Sagrada. Não é a doutrina, os costumes da igreja que eu frequento, não é a oração poderosa do irmãozinho, de pé no chão, mas é o que? O que a Bíblia nos instrui. Por isso que a Bíblia diz assim: que ninguém vos enganeis, nenhum de nós vai se desculpar diante de Deus por ter sido enganado por quem quer que seja. Por quê? Porque Deus diz que nós devemos conhecer as Escrituras, para que eu não deixe que ninguém me engane. Então eu tenho que o quê? Ler a palavra de Deus. Por isso a gente insiste tanto para que você possa fazer parte de um pequeno grupo. Pequeno grupo na vida da igreja é fundamental no seu crescimento espiritual. Pequeno grupo é fundamental para a sua saúde espiritual. A Bíblia diz que o início da igreja, lá em Atos capítulo 2, diz lá que o povo vivia em comum. Eles andavam na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que os apóstolos ensinavam. Onde está escrito que os apóstolos ensinam? Na Bíblia. Essa doutrina se revelava através do que? Oração, comunhão e partir do pão. Então é o momento da comunhão. Então eu sei que você às vezes tem feito um esforço de estar aqui domingo após domingo, mas eu quero dizer, como pastor sobre a sua vida, que não é suficiente para a saúde espiritual, na sua jornada, na sua caminhada, você ficar aqui apenas ouvindo uma vez por domingo, porque você não, às vezes tem dúvida aí no seu coração sobre o que eu estou lendo, e não tem como você me interromper para me perguntar o que de fato o livro está escrito. Lá no pequeno grupo, a gente aprende junto. Lá no pequeno grupo, a gente tem de fato comunhão. Talvez você sente atrás ou na frente de alguém, todos os domingos. Você conhece ele, você é capaz de reconhecê-lo no supermercado, mas você não sabe o nome dele. Então não há intimidade, não há comunhão. No pequeno grupo, você vai aprender nome dos seus irmãos. No pequeno grupo, se você tiver com falta do que comer, os irmãos podem o quê? Te ajudar a partir o pão, a trazer coisas da minha despensa para compartilhar com você. É no pequeno grupo que você apresenta as suas causas. Irmão, eu estou precisando de oração, estou com dificuldade com meu esposo, com a minha esposa, estamos vivendo crises financeiras, vamos orar, onde há intercessão, onde há comunhão da nossa vida. Abra sua Bíblia agora em Lucas no capítulo 1, 27. Diz assim no verso 26, vamos ler o verso 26 para a gente entender. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade da Galiléia chamada Nazaré. Verso 27, o anjo levava uma mensagem para uma virgem, que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande homem, um grande homem, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível.
Maria respondeu: eu sou serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. O que a gente pode aprender com a história de Maria? Primeiro, uma mulher que foi agraciada, uma escolhida da parte de Deus para se cumprir a promessa. Deus envia o seu emissário, o anjo Gabriel. Às vezes a gente, no século 21, em que cada vez mais vivemos numa sociedade racionalista, nós vamos tirando da nossa vida a percepção das ações de Deus através dos seus emissários, como anjos. Então ele está dizendo que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para visitar a casa de Maria, e para tratar coisas de cumprimento de promessa na vida daquela que nem esperava, ela nem imaginava. Imagina, Maria estava se preparando para as bodas, Maria já estava comprometida com José, Maria sabia de todos os riscos que envolveria agora uma relação extraconjugal, mas Maria ouviu a mensagem do anjo, e ele diz assim: que a paz esteja com você, verso 28, você é abençoado, e o Senhor está com você. Porém, quando Maria ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Algumas versões dizem que Maria ficou aterrorizada, ficou amedrontada. Por quê? Porque todas as vezes que homens e mulheres tiveram visões de Deus,